Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim está escrito: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações. Aqui temos diante de nós um texto bíblico em que Pedro traz a lembrança dos irmãos, pelo menos aqui, 5 coisas que precisam ser deixadas, abandonadas, renunciadas, para que possa entrar em outras situações, para que possa estar pronto, disponível, na presença de Deus, para viver e servi-lo com alegria, com fé e com gratidão. E estas 5 coisas: primeiro, a malícia; segundo, o engano; terceiro, fingimento; quarto, inveja; e quinta, todas as murmurações. Então, são coisas que realmente atrapalham o desenvolvimento da vida cristã, a vida espiritual da pessoa com Deus. Por isso, há necessidade da exortação para deixar, desapegar, abandonar, renunciar. Este é o sentido que precisa fazer. E, a propósito, a lição dominical deste domingo vai tratar sobre o perigo da murmuração. Na carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, tem também no meio do caminho os percalços, e este é um deles que procura impedir a caminhada do cristão, atrapalhar o seu desenvolvimento e desestimulá-lo de servir a Deus. Por isso que é tido como tema o perigo da murmuração. E diz aqui no texto áureo: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. E a verdade prática diz: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar as promessas de Deus. E observamos aqui, interessante, a definição que o autor deu à murmuração. Ele diz aqui que é resmungar, reclamar, murmurar, falar mal, contradizer, e por aí vai, uma série de outras situações que vai levar à prática da murmuração. Sempre a murmuração nasce de uma insatisfação que se brota no coração da pessoa, e ali abre então a porta, e a murmuração vem como convidada, e ela então, a murmuração, o espírito de murmurar, é que vai tomar lugar no coração da pessoa e vai começar a dar as diretrizes, e se ela não tiver discernimento de Deus para entender esta situação, se tornará um instrumento que vai disseminar coisas ruins, como a murmuração, e, por consequência, não tem como escapar da consequência. Tudo tem consequência. E a murmuração também não é diferente. Ela não passará impune. Todos quantos se utilizarem deste expediente da murmuração, certamente terão diante de si uma consequência que não tem como trocá-la, não tem como aliviar. E a consequência para o murmurador, ela é muito séria. Nós vamos observar aqui, dentro desta oportunidade, sobre várias situações e lugares onde aconteceram a murmuração e, finalmente, o conselho: como se libertar da murmuração. Então, voltando ao texto lido,
Pedro falou aqui sobre malícia, sobre engano, fingimento, inveja e murmuração. Ele colocou tudo num conjunto só. Então, estas coisas são por demais perigosas. Por exemplo, a malícia, o ser malicioso, é ser alimentado por Satanás. O engano, enganar, é dizer uma coisa com uma outra intenção. Porque o engano, ele nunca vem à descoberta, ele vem escondido. Outro ponto, fingimento. Aparentar uma coisa quando na verdade não é. Então é um fingimento. Inveja. Inveja é desejar aquilo que não lhe pertence, que é de outro. E por fim, a murmuração. Ele diz para deixar tudo isto e desejar afetuosamente, como menino novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Só mesmo através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo na vida é que a pessoa, o cristão, ele terá de Deus graça para renunciar, abrir mão, abandonar, deixar estas coisas para trás, como seja malícia, engano, fingimento, inveja e murmurações, porque isso não vai levar a bom termo. E quem faz pública profissão de fé de servir a Jesus não se deve prestar a este tipo de condutas, porque elas são por demais perigosas. Então, nós observamos aí esta situação. Então, vamos ver alguns pontos sobre este assunto, murmuração. Tenho aqui alguma coisa que diz assim: as murmurações que tiveram início lá no meio do povo de Israel. O povo de Israel foi um povo escolhido, separado por Deus, recebeu de Deus uma promessa de uma terra prometida, chamada a terra de Canaã, terra que mana leite e mel, porém eles estavam escravizados no Egito já por 400 anos, clamaram a Deus, Deus ouviu o clamor, veio o socorro dele, levou-os para a liberdade, livrou de Faraó e do Egito e levou em direção à terra de Canaã, porém pelo deserto. E quando eles começaram a caminhar no deserto, eles começaram a ficar insatisfeitos, porque eles olhavam a segurança que tinham no Egito. Apesar da imposição da escravidão, eles viviam lá àquela maneira. Quando agora o Senhor Deus o tirou do peso, do jugo da escravidão, colocou-os em liberdade, responsabilizou-se por eles para cuidar de dia e de noite, cuidar do alimento e da bebida, para que eles se mantivessem, dando livramentos e proteção. Mas, mesmo assim, vendo todas estas maravilhas e o cuidado de Deus para com a vida deles, eles não se deram por avisados e em várias situações eles começaram a reclamar do que Deus tensionava fazer com eles. Primeira coisa que nós observamos, eles murmuraram contra Deus. Ele disse: por que nos trouxeste para esta terra, para este deserto? Sendo que lá nós tínhamos os pepinos, as cebolas, os alhos. Eles estavam se lembrando dessas coisas. E só não voltaram porque o mar só abriu para eles atravessarem para ir. O Mar Vermelho. Para voltar, o mar estava fechado. Não tinha como voltar. E eles começaram a murmurar. Murmuravam contra Moisés, que era o homem que foi escolhido e preparado por Deus para conduzir aquele povo segundo a orientação que Deus lhe dava. Eles murmuravam contra Moisés. Isso nós observamos em Êxodo, no capítulo 15, o versículo 24,
está escrito assim. Êxodo 15 e 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Quando deu sede, eles foram a Moisés e disseram: e agora? O que é que nós vamos beber? Mas isso assim, eles não foram pedir para Moisés. Eles foram murmurar, diz aqui, que eles murmuraram. E Moisés então clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou um lenho e mandou que jogasse naquela água, e eles então passaram a beber daquela água. Deus cuidou deles. As águas que eram amargas tornaram-se doces. Mas Moisés não se livrou da murmuração daquele povo. Povo que deveria ser grato a Deus por ter levantado um homem para, com amor, paciência e dependência de Deus, conduzi-los para a terra prometida. Mas nem isso eles levaram em conta. Em outra situação, eles murmuraram contra Moisés e contra Arão, que eram os dois que ficaram responsáveis ali. Até a própria Miriam chegou a murmurar contra Moisés e Arão, a irmã de Moisés. Então, nós observamos que este é um pecado terrível, o pecado da murmuração, porque achava que, porque Deus só falava através de Moisés, não falava através deles também. Então Deus deu mostras que com Moisés ele falava cara a cara. E, portanto, por conta daquela murmuração, ela ficou leprosa e teve que atrasar alguns dias a caminhada do povo de Israel. Então murmuravam também contra os príncipes. Os príncipes eram aqueles que eram escolhidos para representar cada um a sua tribo, mas nem estes ficaram ilesos. Eles também foram alvos de murmuração do povo a quem eles estavam procurando ajudar de acordo com a orientação de Deus. E observamos a murmuração contra Deus em Êxodo, no capítulo 17 e o versículo 13, encontramos assim. Êxodo capítulo 17, o versículo 3. Tendo, pois, Números 14, 27, eu li errado. Números 14, 27. Até quando, depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Então veja, nem Deus escapou da murmuração daquele povo. Então eles murmuraram contra Deus, eles murmuraram contra Moisés, eles murmuraram contra Arão, eles murmuraram contra os príncipes. A murmuração deles era individual, mas era também a murmuração coletiva. E também observamos, eles murmuravam dentro das suas tendas. Então, sempre nós vamos observar em várias situações, e este realmente é um impedimento perigoso, porque trava a vida das pessoas na confiança e lealdade para com Deus. Porque aquele que se dá à murmuração, ele não confia em Deus, ele não acredita, ele sempre vai encontrar uma falta, uma falha, e vai revelar a sua insatisfação contra até mesmo o próprio Deus, conforme lemos aqui. Então, murmuração é uma prática terrível do povo. E Deus ouviu as murmurações daquele povo. E Deus então sentenciou aquelas pessoas, ele puniu-as severamente. Aqui no texto
no texto áureo, nós observamos, quando Paulo trouxe a lembrança dos irmãos lá da cidade de Coríntios, lá no capítulo 10 de 1 Coríntios, falando sobre estes episódios da murmuração também. E eles, então, ao murmurarem, morreram milhares de pessoas por conta da murmuração. Veja quão perigosa é a murmuração. A punição é com a morte. Então foi exatamente o que aconteceu. Então diz aqui: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então nós observamos aqui, Deus prometeu acabar com as murmurações. Então, quando o Senhor Deus coloca-se em defesa do seu povo para acabar com estas murmurações, o murmurador, ele pode esperar que certamente alguma coisa virá no encalço dele. Então, nós observamos aqui, capítulo 17 de Números, versículo 10. Então o Senhor disse a Moisés: torna a pôr a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes, assim farás acabar as suas murmurações contra mim e não morrerão. Somente quando a pessoa reconhece e deixa de murmurar, ele pode ser perdoado pelo Senhor e não será levado à morte. Em outra situação, se não arrependerem-se e não abandonarem as murmurações, o fim certamente será a punição com a morte. Então observamos aqui no meio do povo de Israel, um povo escolhido, separado, santificado pelo Senhor, mas que na verdade, por falta de cuidado e vigilância, eles deixaram-se dominar pelas murmurações e pagaram caro por isto. Um preço muito alto. Mas só o povo de Israel? Não. No Novo Testamento, nós também encontramos vários momentos de murmuração. Primeiro, nós encontramos a murmuração que fizeram contra Jesus. Jesus, através dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos herodianos, ele sempre recebeu deles murmurações do povo, dos discípulos, daqueles do povo que o servia, reconhecia a Jesus. Mas murmuração ninguém escapa. Infelizmente, se não tiver cuidado, a pessoa pode entrar por um caminho que vai levá-la a uma vida de murmuração. Então, houve a murmuração contra Jesus. Houve a murmuração também contra os discípulos de Jesus. Eles receberam também a murmuração. E nós encontramos em Lucas, capítulo 15, e o versículo 2. Vamos observar aqui. Lucas, capítulo 15, versículo 2. Diz assim: e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com ele. Então, fariseus e escribas murmuraram contra Jesus. Aqueles que eram os detentores da lei, que se apresentavam como professores para ensinar o povo sobre as leis, sobre o Pentateuco, eram os primeiros a murmurar contra Jesus. Então, observa, a pessoa estava com a lei na mão para ler, para ensinar, para interpretar, para aplicar na vida das pessoas como regra de ensino e mesmo assim murmuraram contra Jesus. Mas observamos também a murmuração contra os discípulos de Jesus. Aqui no capítulo 5 do Evangelho
escrito por Lucas, o versículo 30, está assim: e os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Então a murmuração era contra Jesus, mas era contra os seguidores de Jesus também, contra os discípulos de Jesus. Nem eles escaparam. Eles também foram alvos de murmuração. Aquela mulher que ungiu os pés de Jesus, quando ela estava na casa de Simão, o curtidor, ela veio por trás, ungiu os pés de Jesus. Ela recebeu ali uma murmuração. E se Jesus conhecesse essa mulher, se soubesse que ela é uma pecadora, era a murmuração que eles estavam fazendo. Outro que nós observamos foi quando Jesus contou a parábola dos trabalhadores da 11ª hora. Ele foi a 1ª hora, ele foi a 3ª hora, ele foi a hora 6ª, ele foi a hora 9ª e ele foi a hora 11ª. Sempre chamando trabalhadores para a sua vinha. E quando chegou a hora de pagar o dia deles, ele deu o mesmo para todos. E os que chegaram cedo murmuraram contra os que chegaram por último. Como é que eles chegaram por último e vão receber o mesmo que nós? Fizeram uma murmuração firme. Mas Jesus disse lá na parábola: se o dinheiro é meu, eu posso fazer dele o que eu quiser. Se eu quero dar a ele tanto quanto dei a você, eu não acertei com você um dinheiro, então toma o que é teu e vai embora. Não se preocupa com o que o outro vai receber. Mas a murmuração, ela se introniza no coração das pessoas e eles não se contêm, eles não ficam quietos, eles vão murmurar. Os próprios discípulos de Jesus, houve uma ocasião que eles também foram levados a murmurar. Então veja que nem aqueles que estavam próximo a Jesus estavam livres desta situação. Capítulo 6 do Evangelho de João, capítulo 6, versículo 61 diz: sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Foi quando Jesus, então, fez um discurso duro. E os discípulos murmuraram. Como quem diz, Jesus tinha que pegar mais leve. E Jesus disse que eles estavam murmurando. Jesus discerniu isto. Houve também uma murmuração na igreja, lá em Atos, no capítulo 6, quando diz lá que a viúva dos gregos, elas estavam sendo preteridas na distribuição da alimentação. Este problema chegou aos apóstolos. Houve ali uma murmuração. Em Atos, capítulo 6, versículo 1. Deixa-me ver. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Houve uma murmuração. O caso chegou aos apóstolos, eles pediram que escolhesse 7 homens, bom testemunho, boa reputação, cheio do Espírito Santo, para colocar sobre este importante negócio e sanar aquela murmuração. Mas observamos também a murmuração que aconteceu entre a multidão, lá em João, capítulo 7, versículo 12. Está escrito assim: os judeus procuravam Jesus na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele, a respeito de Jesus. Diziam alguns: ele é bom. Outros diziam: não, antes engana o povo. Então veja, até Jesus foi alvo de murmuração. Então observe que tanto no meio do povo de Israel, no Antigo Testamento, e agora também no Novo Testamento, murmuração tornou-se ali
uma prática comum entre as pessoas e até entre aqueles que estavam à volta do Senhor Jesus. Agora, por que razão as pessoas murmuram? O que é que leva uma pessoa a entrar pelo caminho da murmuração? Então vejamos em 6 pontos. Primeiro, porque deixam de vigiar. Jesus orientou muito o seu povo dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A tentação vem para induzir a pessoa a praticar a murmuração. Então, quando falta a vigilância, a pessoa se entrega à murmuração. O segundo ponto, porque os filhos de Deus murmuram, é porque eles deixam de ler a palavra de Deus. A palavra de Deus vai gerar conhecimento e vai gerar temor em nosso coração. Se nós não mantemos o contato diário e constante com a palavra de Deus, nós vamos perdendo esta afinidade com a palavra de Deus e por deixar a palavra de Deus, nós podemos ser atraídos para a prática da murmuração, que é um perigo terrível. Em terceiro lugar, as pessoas murmuram quando perdem o amor fraternal. Enquanto há o amor entre irmãos, há crescimento, a unidade, a alegria, a paz, a bênção de Deus. Quando este amor esfria-se, e ele só esfria por multiplicar-se a iniquidade, então, ao esfriar o amor entre irmãos, começa-se a prática da murmuração entre o povo. Em quarto lugar, porque dificilmente você ouve um ensinamento contra a murmuração. As pessoas procuram ensinar sobre tudo e falar sobre tantas coisas, mas as principais e essenciais da palavra de Deus, eles não tocam. E murmuração é um assunto que se deve falar constantemente para livrar aqueles que estão entrando por este caminho para que sejam libertos. Mas só o serão quando tiverem o ensino verdadeiro da palavra de Deus, falando a respeito do perigo da murmuração, de entrar no rol dos murmuradores. Então, a falta de ensino leva o povo à destruição. E a murmuração é um recurso que o adversário usa para destruir as pessoas. Quinto ponto, porque são perseguidos por Satanás. Então, aqueles que são perseguidos por Satanás, não vigiam, não oram, não lêem a Bíblia, não se dispõem diante de Deus, dão ouvidos ao adversário, eles vão ser induzidos a murmurar. E, em sexto lugar, por motivos desconhecidos, as pessoas também se deixam levar para a prática da murmuração. Agora, quais são os efeitos da murmuração? Bem, temos aqui 4 efeitos. Primeiro, a murmuração conduz à mentira e à calúnia. Porque murmurar é faltar com a verdade. Então, conduz à mentira e à calúnia. Calúnia e mentira são frutos da murmuração. Segundo, a murmuração fecha os ouvidos à palavra de Deus. A pessoa que vive na prática da murmuração, ele não tem prazer em ouvir a palavra de Deus. Ele procura mantê-la à distância. Terceiro, a murmuração conduz à divisão. Ela promove um cisma no meio do povo que leva à divisão. Aí fica o grupo dos pró e o grupo dos contra, alimentados com a murmuração, que tem como seiva principal a instigação de Satanás. E isto vai levar à divisão. E divisão não glorifica o nome do Senhor.
Em quarto lugar, a murmuração, ela vai cooperar com os planos de Satanás, que é destruir, enfraquecer, fazer perder a visão espiritual e o discernimento da parte de Deus. Agora, o que acontece quando os filhos de Deus murmuram? Qual é a consequência? Em primeiro lugar, eles morrem. O murmurador morre. O Senhor diz que eles morrem. Segundo, eles perdem a comunhão com Deus. Se era uma pessoa que tinha comunhão com Deus, passou para o lado da murmuração, ele não tem mais comunhão com Deus. Relações cortadas. Terceiro, enfraquecem o vigor da igreja, que o murmurador é aquele que nunca está disponível a cooperar para o bem, e sim para o mal. Quarto, entristecem o Espírito Santo. O Espírito Santo não trabalha onde há murmuração, onde há discórdia, onde há divisão, onde há calúnia, onde há acusação. Então, entristece o Espírito Santo. Quinto lugar, eles provocam a ira de Deus. Deus não suporta a murmuração. E isto ativa a ira de Deus contra as pessoas. E sexto, nós observamos que eles estão de mãos dadas com Satanás para a prática do mal, a prática da murmuração. Agora, como vencer? Ou melhor, quais são as 6 murmurações mais comuns? Bem, as murmurações mais comuns, principalmente nos dias atuais, em primeiro lugar, murmuração contra Deus. Segundo lugar, murmuração contra o pastor. Terceiro lugar, murmuração contra as pregações. Quarto, murmuração contra a falta de amor. Quinto, murmuração contra os que se projetam na igreja. E sexto, murmuração contra os que fazem a obra de Deus. Então são aqueles que nada fazem, mas tudo acusam e apontam. E por fim, como vencer a tentação? É possível, a murmuração. É possível vencer a murmuração? Sim, é possível. Quando nós nos voltamos à palavra de Deus, nós encontramos recursos e elementos que podem nos levar a vencer esse estado de coisas e cumprir o que Pedro deixou registrado, deixando tudo aquilo que ele disse. Deixando todo o fingimento, engano, malícia. Vamos reler aqui, conforme eu li no princípio. Deixando, pois, toda a malícia, todo engano, fingimentos, invejas e todas as murmurações. Tem que haver um deixar, um renunciar, um dar as costas. E como vencer a murmuração? Primeiro, nunca dê atenção a um murmurador. O murmurador, ele quer encontrar um companheiro para fazer uma sociedade e os dois seguirem por este caminho. Não dê atenção. Segundo, consagre sua vida, sua casa, sua família a Deus. Procure viver para Deus. Terceiro, santifique diariamente a língua. Porque a língua é um membro que nós, muitas das vezes, não conseguimos dominá-lo. Mas quando há a santificação, nós podemos, então, manter controle sobre ela e pedir a Deus graça para vencermos. Então, quando nós santificamos a nossa língua, certamente ela não vai se prestar à murmuração. Quarto, procurar valorizar a casa de Deus. Isto vai ajudar e fortalecer. Quinto, alegrar-se com a vitória dos irmãos. A palavra de Deus diz, alegrai-vos com os que se alegram. Quando a pessoa está dominada pela murmuração,
alguém recebeu uma bênção, ele logo vai encontrar um motivo para falar contra aquela bênção. Mas para se livrar disso, alegre-se com a vitória dos outros. E sexto e último, pratique intensamente o ato de louvar a Deus. Quando você está vivendo na prática do louvor a Deus, você não tem tempo para usar da murmuração. Então, veja quão interessante e necessário é falar sobre este assunto, sobre a murmuração. Ela não deve encontrar em nós uma porta aberta. Precisamos ter vigilância e cuidado. Então, em síntese, nós mostramos aqui as murmurações que aconteceram no meio do povo de Israel, as murmurações que constam do Novo Testamento, contra Jesus, contra os discípulos, contra a mulher que ungiu, contra o senhor da vinha, murmuração entre a multidão e por aí vai. Observamos por que os filhos de Deus murmuram, porque falta a eles vigilância, contato com a palavra, o amor fraternal, o ensino a respeito e por motivos desconhecidos. E os efeitos? Quais são as consequências? Conduz à mentira, fecha os ouvidos à palavra de Deus, conduz à divisão e coopera com os planos de Satanás. E o que acontece? Ou seja, agora sim, a consequência, qual o resultado final? Eles morrem, perdem a comunhão com Deus, entristecem o Espírito Santo, provocam a ira de Deus e são colaboradores de Satanás. E por fim, o que fazer para vencer a murmuração? Não dê atenção ao murmurador, consagre a casa a Deus, santifique a língua, viva em comunhão na casa de Deus, alegre-se com a vitória de seus irmãos e pratique o ato de louvar. Seguindo este caminho, orientado pelo que diz a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Filipenses diz: fazei todas as coisas sem murmurações e nem contendas. Fazer tudo para Deus por amor, com alegria e com a gratidão no coração, buscando de Deus o discernimento para não se deixar levar por essa prática pecaminosa e perigosa, que é a murmuração, que pode desviá-lo do caminho do céu, do caminho da presença de Deus. E lembrando que nós estamos numa caminhada, numa jornada em direção a Canaã celestial. Lembrando que o povo de Israel foi impedido de entrar na Canaã terrestre por causa da murmuração. E se não tivermos cuidado, por causa da murmuração, podemos ser impedidos de entrar na Canaã celestial, que Jesus foi preparar lugar para nós. Então, observemos a palavra, glorifiquemos a Deus por este ensino e vamos segui-lo à risca, para que não venhamos a nos comprometer com a murmuração e nem com o murmurador. Ele nada tem a acrescentar à nossa vida e nem as suas murmurações vão trazer edificação. Então, apeguemo-nos ao Senhor e à sua palavra e em fé, amor, alegria e comunhão, sigamos olhando para Jesus, o nosso Senhor. E que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.